A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós começamos uma nova jornada aqui no canal da Igreja de Cristo, no quadro Louvor e Santidade. Vamos falar sobre o tabernáculo de Moisés. Como cada utensílio usado, cada instrução que Deus deu para Moisés construir o tabernáculo, como tudo apontava para Cristo. E hoje eu quero começar esse vídeo falando sobre a palavra tabernáculo. A palavra tabernáculo significa tenda, cabana ou barraca. A palavra tabernáculo, ela vem do hebraico mishkan, que significa moradia, residência, habitação. Então Deus, ele tabernaculou no meio do povo de Israel. Ele quis morar ali no meio do povo de Israel, no centro. Porque quando nós lemos nas instruções que Deus deu a Moisés no livro de Êxodo, nós vemos que 3 tribos ficavam na frente do tabernáculo, 3 tribos das 12 tribos de Israel ficavam atrás, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Então, das 12 tribos eram distribuídas em volta do tabernáculo e Deus morava ali, Deus habitava. A adoração era feita ali no tabernáculo, através de sacrifício de animais, através dos sacerdotes, dos levitas. E hoje começamos essa jornada e vamos aprender mais sobre esse assunto. O tabernáculo, ele foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente do próprio Deus. E eu quero começar lendo Êxodo 25, apenas o versículo 8. Que Deus começa a instruir Moisés e diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Tudo foi milimetricamente orientado pelo Senhor. O tabernáculo, ele foi criado para ser o meio de adoração do povo de Israel, dividido em átrio, santo lugar e santo dos santos. Ele tinha essas 3 repartições, esses 3 cômodos. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada um dos objetos e utensílios e o seu significado. E como eles apontavam para Cristo e como Cristo é revelado no Antigo Testamento. Hoje nós vamos fazer uma viagem virtual ao tabernáculo de Moisés. Cada detalhe do tabernáculo tinha uma importância especial, como símbolo da habitação de Deus com seu povo. O tabernáculo era dividido em átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio era uma área ampla e descoberta, cercada por cortinas de linho fino. Na entrada do átrio, a primeira coisa que vemos é o altar do sacrifício. Logo após, a bacia de bronze. Quando entramos no santo lugar, temos do lado direito a mesa dos pães, onde ficavam os 12 pães da proposição. O candelabro ficava do lado esquerdo. O candelabro, ou menorá, era feito de ouro puro e sem nenhuma emenda. E logo à frente estava o altar do incenso. Quando entramos no Santo dos Santos, que é o último cômodo do tabernáculo de Moisés, vemos a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Estas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Durante a nossa jornada sobre o tabernáculo, vamos falar sobre cada um dos móveis e o que eles representavam. E diante dessas 3 repartições, átrio, santo lugar e santíssimo lugar, nós vamos começar falando do átrio. Hoje, nós vamos começar a falar das cortinas, das cores, da porta e o que isso significa e o que Deus queria revelar ali, já para quando hoje nós lêssemos o Novo Testamento, tivéssemos essa revelação, tivéssemos esse esclarecimento de que com Cristo era revelado ali no tabernáculo de Moisés. Átrio significa basicamente um pátio.
O átrio era o pátio do tabernáculo, o pátio descoberto, a parte exterior do tabernáculo. Entrando no tabernáculo, o átrio era a área que dava acesso às suas dependências internas. Então, aqui, quando se entra no tabernáculo e temos acesso ao pátio, quando o povo de Israel tinha acesso ao pátio, tinha que passar por uma cortina. O tabernáculo ele era todo envolto de cortinas de linho fino, e a porta do tabernáculo, que é o que nós vamos ver hoje, o significado das cores, dos tecidos, os tecidos e as cores da porta do tabernáculo, vemos 4 cores: o linho fino, o azul, a púrpura e o escarlate. 4 cores, essas 4 cores representam os 4 evangelhos. A púrpura, que é a primeira cor, que fazia parte da cortina, da entrada do tabernáculo, a cortina que dava, onde a porta que dava acesso ao tabernáculo. A púrpura, ela representa a realeza, a soberania de Cristo. A representatividade da cor púrpura é que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A representatividade dela é a soberania, a realeza de Cristo. Púrpura era a cor usada pelos reis. Portanto, essa cor manifesta a verdade que Cristo é soberano e tem toda a glória dessa posição. Então, a representatividade da cor púrpura no tabernáculo, na porta, na cortina, que dava acesso, é que Cristo é o Rei dos Reis. Que Cristo foi profetizado para ser o príncipe da paz, em Isaías 9. E a cor púrpura é representando essa realeza de Cristo. E como as 4 cores representam os 4 evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a cor púrpura representa o evangelho de Mateus. Por quê? Demonstra Cristo como rei. A segunda cor da cortina de acesso da porta ao tabernáculo, ao átrio, de entrada do átrio, é a escarlate. É a cor do sangue, representa o sacrifício de Cristo. Eu quero ler Hebreus 9, dos versículos 11 ao 14, que explica muito bem isso. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e de novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O significado, a representação da cor escarlate na porta, na cortina da porta do tabernáculo, traz referência ao sacrifício de Cristo. E a cor escarlate representa o Evangelho de Marcos, que demonstra Cristo como servo crucificado. A terceira cor é o azul. O azul aponta para a natureza celestial de Cristo, o caráter e a natureza de Cristo como sumo sacerdote. João, o Evangelho de João, que representa a cor azul, porque ele traz Cristo como Filho de Deus. Então, quando fala de azul no tecido do tabernáculo, na cortina do tabernáculo, está representando a natureza celestial de Cristo, a natureza de Cristo como sumo sacerdote. O linho fino, que é a cor branca, que as cortinas que envolviam toda a parte de fora do átrio do tabernáculo, traz referência à perfeição, pureza e santidade de Deus em Cristo. Então, quando se fala da cor branca, do linho fino, das cortinas, se fala da pureza de Cristo, da santidade, da perfeição.
O Evangelho de Lucas, que traz Cristo como homem perfeito, o linho fino, a representatividade dos 4 evangelhos. O linho fino representa Lucas, o que traz Cristo como homem perfeito. E em Cristo nós somos limpos, perfeitos, puros e justos diante de Deus. Então, começando hoje essa série de vídeos sobre o tabernáculo de Moisés, nós não vamos apenas aqui falar dos utensílios e como eles foram feitos, fabricados, como foram as ordenanças de Deus ali, mas nós queremos também trazer como isso foi revelado em Cristo, como apontava para Cristo. E em Filipenses, no capítulo 2, quando começa a relatar o esvaziamento de Cristo, quando ele se esvaziou toda a sua glória, assumiu forma de servo, também nós vemos essas 4 cores ali. O conjunto dessas 4 cores pela Bíblia, como a Bíblia revela a própria Bíblia, né? Explica a própria Bíblia. Quando Filipenses 2, lá no versículo 5, começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós vemos no versículo 6 a cor azul. A cor azul, como nós falamos, representa a natureza celestial de Cristo. E quando nós vamos lá para o versículo 6, diz o quê? Que, sendo em forma de Deus. Cristo veio como homem à terra e ele, mesmo sendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, é a natureza celestial dele. A cor azul representa isso, essa natureza celestial. E nós vemos em Filipenses isso também sendo revelado. No versículo 6 também nós vemos tratando Cristo como perfeito, santo. Quando diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era perfeito, santo, Deus. E a cor branca diz isso, perfeito, santo, puro. O carmesim está exposto nos versículos 7 e 8, porque a cor carmesim, como eu disse, traz referência ao sacrifício de Cristo, ao sangue de Cristo. E nos versículos 7 e 8 de Filipenses diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Filipenses 2, versículos 7 e 8, faz referência ao sacrifício de Cristo, que lá no tabernáculo, na cor carmesim, trazia essa referência já apontava para esse sacrifício. E a cor púrpura, os versículos 9 ao 11 de Filipenses. A cor púrpura, como nós dizemos, representa a realeza, a roupa dos reis, a cor da roupa dos reis, a realeza de Cristo, que é o Rei dos Reis. Nos versículos 9 a 11 diz, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como a palavra de Deus ela é perfeita, como a palavra de Deus ela é esclarecedora, como nada fica sem esclarecer na Bíblia. Lá em Filipenses nós vemos aquilo que foi dito lá em Êxodo, quando Deus começou a instruir Moisés sobre a vontade dele de habitar no meio do seu povo e seria necessário ali construir um tabernáculo, uma moradia, onde seria depositado a Arca da Aliança, que era a representatividade da glória de Deus ali, né? Da habitação do Senhor. Nós vemos que Jesus é a porta, a palavra de Deus diz que Jesus é a porta. E quando se entra ali no primeiro cômodo do tabernáculo, que é o átrio, temos que passar por Jesus. Temos que passar ali pelas cores linho fino, azul, carmesim e púrpura, que representa a perfeição de Cristo, o sacrifício de Cristo, a realeza de Cristo, a santidade de Cristo. Quando nós começamos a nossa jornada em Deus, quando nós queremos estar com Cristo, queremos nos achegar a Deus por meio de Cristo, precisamos passar por essa porta. E quando nós entramos no átrio, que vamos falar no próximo vídeo sobre o altar do sacrifício e a pia de bronze, quando nós entramos no átrio, passamos por essa porta, passamos por Cristo, né? Entramos por Cristo, porque Ele é o único caminho
a Deus, o único meio de chegar até Deus. Quando nós passamos por essa porta e entramos no átrio, nós vemos o altar do sacrifício. E aí começa a jornada cristã. Mas ainda falando sobre Jesus, que é a porta. Da mesma forma, ele está representado completamente na porta do tabernáculo, na entrada. Ele é rei, ele é homem perfeito, é salvador e é o Filho de Deus. Através dele é que podemos entrar. As 4 cores apontam para Cristo Jesus e ele mesmo é essa cortina de panos. Quando nós entramos por ele, quando nós aceitamos esse relacionamento, aceitamos passar pela porta, aceitamos ir para o altar do sacrifício. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. E eu quero terminar esse vídeo com uma pequena observação. Como eu disse lá no início do vídeo, a cada lado do tabernáculo estava 3 tribos. E na parte da frente estava em frente à porta do átrio. Nós vimos que a porta, as cores e a representatividade das cores, como apontava para Cristo, assim como tudo no tabernáculo apontava para Cristo. Na porta do tabernáculo, a tribo que dava de porta era a tribo de Judá. A porta com essas cores ficava de frente com a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. E a palavra Judá significa louvor. Nós podemos entrar pelas portas com louvor, louvor a Ele. Nós podemos entrar pelas portas do tabernáculo, na nossa jornada cristã, com louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então que nessa série que nós estamos iniciando hoje, nesse estudo sobre o tabernáculo, nessa jornada de conhecimento, que você absorva ao máximo e que o Senhor fale com você e abençoe seu coração em nome de Jesus. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.